Olá, você que se prepara para o concurso Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos mais uma vez aqui para resolvermos mais uma questão de direito penal nessa reta final para o concurso tribunal. Então, espero que a questão que a gente separou hoje, uma questão que se refere à progressão de regimes no cumprimento da privação de liberdade, sirva efetivamente para os seus estudos e também os seus esclarecimentos possam consolidar as informações que, enfim, são necessárias a essa aprovação nesse certame. Vamos à tela, então, verificar o enunciado dessa questão de hoje. Então, diz aí a questão do concurso agora recente de 2012 para o Ministério Público do Estado do Amapá, o seguinte, né? Que José Primário foi condenado a cumprir pena de 20 anos de reclusão pelo crime hediondo de latrocínio, né? Um crime do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, que é um roubo seguido de morte, é de fato um crime hediondo. Essa informação ela é muito importante, portanto, para a gente ter a resposta correta ao quesito. Cometido no dia 20 de abril de 2007. Então, neste caso, José deverá cumprir a pena como? Notem que, em se tratando de crime hediondo, em se tratando de infração penal, portanto, hedionda, a pena deve começar inicialmente no regime fechado. Então, a pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado, tá? Outra coisa, inicialmente no regime fechado não quer dizer que não possa mais ocorrer a progressão de regime. Antigamente, a Lei de Crimes Hediondos, declarada nessa parte inconstitucional e depois modificada, dizia que a pena deveria ser em crime hediondo cumprida integralmente em regime fechado. Vejam que agora basta que a pena seja cumprida inicialmente no regime fechado, admitindo-se a progressão de regime. Nos termos da Lei 8.072 de 90, que é justamente a Lei de Crimes Hediondos, essa progressão de regimes em crimes hediondos é possível com o cumprimento de 2/5 da pena, em se tratando de réu primário, ou com o cumprimento de 3/5 da pena, em se tratando de acusado, portanto, condenado reincidente. Então, réu primário, 2/5 de pena para você progredir, 3/5 em se tratando de reincidente. O enunciado da questão ele vai dizer que o José ele é primário. Sendo primário, ele só pode passar do regime fechado para o semiaberto com o cumprimento de 2/5 da pena. Se a pena dele foi de 20 anos de reclusão, como diz aqui o enunciado, então ele tem que cumprir pelo menos 8 anos de pena para progredir ao regime semiaberto. 8 anos, pelo menos, para progredir para o regime semiaberto. Vamos então ver qual é a nossa resposta. A letra A diz que, nesse caso, José deverá cumprir a pena, letra A, inicialmente em regime fechado e terá direito à progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de, no mínimo, 12 anos da pena cominada, equivocado, portanto, o que diz a letra A. Letra B, ele deve cumprir integralmente em regime fechado, errado, porque isso foi alterado, e agora basta que seja inicialmente em regime fechado. Letra C, deve cumprir inicialmente em regime fechado e terá direito à progressão para o regime semiaberto, após o cumprimento de, no mínimo, 8 anos da pena cominada. É essa justamente a resposta ao nosso quesito, letra C. Um equívoco, na verdade, se a gente fosse se apegar à boa técnica, seria de que a pena, na verdade, o cumprimento de 8 anos não é propriamente da pena cominada, mas sim da pena efetivamente aplicada. Parece que o examinador da Fundação Carlos Chagas não conhece a diferença entre cominação de pena e aplicação de pena. Cominação é previsão em abstrato, a aplicação é a pena concreta. Então, quando a gente verifica o quanto o condenado ele precisa cumprir de pena para progredir de regime, a gente não está analisando a pena cominada, a gente está analisando a pena aplicada. Mas, enfim, a gente tem que dar esse desconto ao examinador, aquele que elaborou a questão. Pode ser que ele estivesse, nesse momento, muito abarrotado de trabalho e fez uma certa confusão. De toda maneira, a letra C é a resposta correta. A letra D diz que deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e terá direito à progressão para um regime semiaberto após o cumprimento de, no mínimo, 6 anos e 6 meses. Não é essa a resposta. Letra E, inicialmente em regime fechado e terá direito à progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de, no mínimo, 10 anos da pena cominada, também equivocada. Então, a gente já sabe que a resposta é, de fato, a resposta de letra C, a alternativa de letra C. Meus amigos, espero que isso tenha servido para vocês, que as anotações que nós fizemos aqui também tenham sido importantes.
Um forte abraço, bons estudos e até a próxima questão. Até lá!